Olá, meus amigos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo da nossa lição de discipulado para novos convertidos. Hoje estaremos estudando uma lição que ela tem suscitado no meio evangélico, claro, principalmente no meio evangélico, muitos debates acalorados. Uns são a favor, outros são contra, outros defendem que é necessário, outros defendem que não é necessário. Isso porque estamos falando de um assunto realmente que dá pano para manga. E eu até posso dizer aqui, antes de iniciarmos o que a lição fala, que em certa medida as críticas que às vezes a gente recebe têm sentido, porque alguns infelizmente abusam, né? E qual é esse tema? O tema de número 8 da nossa lição é discipulado, tá? Fascículo 1, como vocês estão nos acompanhando, tem como tema o discípulo e o dízimo, tá? Observe que toda essa lição, ela tem como objetivo trazer alguns assuntos para novos convertidos. E hoje nós vamos agora falar sobre o dízimo. Antes de mais nada, eu queria que você entendesse que o que nós vamos falar aqui é apenas uma explicação, não, como é que eu poderia dizer, muito profunda, tá? Não muito complexa também, até porque o nosso público, o nosso alvo é discipular novos na fé, tá bom? Então vamos lá. Tem algumas coisas nessa lição, algumas palavras que eu vou dar a minha opinião, tá? Quero deixar bem claro, vou dar a minha opinião e vou falar isso porque entendo que precisamos explicar esse assunto de uma maneira clara, entendeu? Sem mentiras, sem enganação, porque esse é um tema que nós mexemos com dinheiro. E geralmente, quando se fala de dinheiro na igreja, é um problema, né? Para muita gente é um problema. O nosso texto bíblico se encontra, claro, não poderia ser diferente, no grande livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Seria muito interessante, só que não dá aqui no vídeo, se a gente pudesse fazer um estudo do livro de Malaquias, principalmente a questão do contexto histórico desse livro. Por que é importante isso que eu estou falando para você, que é novo na fé? Talvez você deve estar, mas Silvio, missionário Silvio, o que tem a ver o discípulo e o dízimo com o contexto histórico de Malaquias? Tem a ver que todo estudo, toda pregação, geralmente, que é feita na igreja sobre esse assunto, sempre vai trazer à tona esse livro, o livro de Malaquias. Então é muito importante a gente estudar o livro, entender os porquês, os objetivos que levaram esse livro a ser escrito e por que Malaquias, tá? Por que Malaquias ele escreveu no capítulo 3 sobre esse assunto, tá? Por que ele escreveu? O que teria levado? Eu sempre gosto de dizer para os meus alunos que a Bíblia ela é uma literatura e ela tem os seus motivos. Como toda literatura que é escrita, ela tem os seus motivos, ela tem os seus propósitos, seus objetivos. E a Bíblia não é diferente, não é porque ela é a palavra de Deus que ela não tem os seus objetivos. Então é muito importante a gente tratar do contexto histórico de Malaquias, justamente para corrigir até mesmo algumas falhas de interpretação. Só para vocês terem uma ideia, Malaquias ele é considerado na Bíblia um dos profetas menores. Existem na Bíblia canônica 12 profetas menores, e dentre eles está Malaquias. Eu não disse muita coisa, mas Malaquias, assim como os outros, ele está profetizando contra o pecado de uma nação. Tá? Mais precisamente, se não me falha a memória, quanto o pecado de Israel, tá? E a sua infidelidade para com Deus. Aparentemente, o livro vai mostrar o contexto que aquele povo não estava assim tão ruim, digamos, materialmente, mas devido à sua infidelidade, tá bom? A sua infidelidade, eles estavam sendo ameaçados, digamos assim, por Deus, com pragas, tá? Com coisas que iriam trazer um grande prejuízo para a sua vida. Eu tenho aqui a Bíblia na minha mão. É sempre você
se acostumar com isso. Tem umas bíblias de estudo que são muito boas, e toda a bíblia de estudo ela vai trazer os propósitos do livro, tá bom? Isso pode ajudar muito, tá bom? Muito na compreensão de um assunto. Então, por exemplo, na Bíblia de Estudo NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, ela diz o seguinte sobre a questão do propósito, ocasião e contexto do livro. Talvez esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu acho importante a gente tratar desse assunto começando por aqui. O autor da Bíblia diz: o ministério de Malaquias aconteceu aproximadamente 100 anos após o decreto de Ciro em 538 a.C., que pôs fim ao cativeiro babilônico e permitia que os judeus retornassem à sua terra natal e reconstruíssem o templo. Ou seja, ele está dizendo que esse livro ele tem uma aproximidade de quê? De 100 anos após o decreto do rei Ciro. O que foi esse decreto? Para você que é novo convertido, talvez não vai entender. Isso aqui foi um decreto que um rei deu ao seu povo. Israel estava cativo ali na Babilônia, ou seja, o que é que está cativo? Estava preso. Eles serviam uma outra nação, tá bom? E um certo rei chamado Ciro, ele assinou um documento que a gente chama de decreto, autorizando eles retornarem novamente para a sua terra natal, tá bom? Por isso que ele fala isso aqui. Aí ele fala que isso aconteceu cerca de 80 anos depois que Ageu e Zacarias, lembrando que Ageu e Zacarias aqui também são profetas, um dos 12 profetas menores junto com Malaquias. Encorajaram a reconstrução do templo, com promessas da bênção de Deus e anúncio de enxerto das nações, prosperidade, expansão, paz e retorno da presença gloriosa do próprio Deus. Para os contemporâneos desiludidos de Malaquias, essas previsões podem ter parecido uma zombaria cruel. Em contraste com as promessas brilhantes, a dura realidade era de privação econômica, seca prolongada, fracasso da colheita e pestilência. Isso está em Malaquias capítulo 3, versículo 10, tá bom? Ou seja, o livro aqui está dizendo que a situação histórica daquele povo, economicamente, materialmente, não era boa. Isso está aqui em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Então veja que tem uma situação de escassez, uma situação de pobreza. Eu quero até fazer aqui uma correção. Eu me equivoquei em dizer que eles não estavam tão ruins materialmente. Eu me equivoquei. Eu confundi aqui uma informação aqui que não tem nada a ver. Mas, na verdade, e de fato, como o texto fala, eles estavam passando uma situação, ou o texto fala, uma privação muito grande. Aí ele diz mais ainda: após o retorno do exílio, Judá continuou com um território quase insignificante, com aproximadamente de 32 por 48 quilômetros, habitado por uma população de talvez 150 mil pessoas. Tá? Apesar de desfrutarem dos benefícios da esclarecida política persa, de tolerância religiosa e a autogestão limitada, os judeus sentiram intensamente sua subjugação a uma potência estrangeira e sentiram a oposição persistente de seus vizinhos. Judá já não era uma nação independente, nem era governada por um rei davídico. Ou seja, quando ele fala que apesar de eles estavam gozando de uma política de tolerância, porque geralmente tanto os babilônios como alguma parte do reino grego, que foram várias nações, potências que dominaram esse povo, tá? Judá, Israel, dominaram eles. Mas eles sempre davam essa liberdade para eles de culto, essa liberdade de eles ir e vir. Mas ainda assim eles se sentiam oprimidos, como fala aqui o texto. E tudo que eu estou falando aqui tem referência bíblica, porque não dá tempo. O vídeo não tem um propósito de estudar Malaquias. Eu estou mostrando para vocês a importância que tem de a gente pegar e entender um pouco o fundo histórico do livro. Continuando aqui, eu vou já encerrar. O pior de tudo, apesar das promessas da vinda do Messias e da gloriosa presença do próprio Deus, é que Israel experimentava somente a miséria espiritual. Ao contrário dos livros bíblicos dos períodos anteriores, os livros pós-exílicos de Esdras, Neemias e Esté são notadamente sinceros em sua descrição de Judá como geralmente carentes de evidências miraculosas da presença de Deus, em contraste com o templo de Salomão e a promessa profética do templo restaurado. O atual templo pós-exílico era física e espiritualmente inferior. Como o texto de Malaquias 3:1 indica, o Santo dos Santos no segundo templo não tinha a manifestação visível da glória de Deus, embora Deus certamente estivesse vivo e bem, como revelado, por exemplo, por suas notáveis providências no livro de Esté. Esse foi um período em que o povo de Deus teve
de viver mais por fé do que por vista. Ou seja, ele aqui cita, vou ler só uma passagem, Malaquias, capítulo 3, versículo 1, que diz o seguinte: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo. De repente, tá? E o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Aqui está em Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Qual é o problema aqui que a gente percebe em Malaquias? O problema é de ordem religiosa. O povo realmente estava vivendo, além, claro, dos problemas materiais, mas um grande problema que o livro vai combater é a desordem espiritual, a desordem religiosa. Ou seja, em outras palavras, o que teria levado o profeta Malaquias a, por exemplo, aqui no versículo 6, ele, do capítulo 3 em diante, ele falar acerca do dízimo e dizer que aquelas pessoas estavam roubando o Senhor? O que levou a fazer isso é porque as pessoas elas já não estavam com uma identidade espiritual, elas não tinham uma espiritualidade. E uma coisa eu vou dizer para vocês aqui, alguém aí começa as polêmicas, né, quando a gente fala isso. Geralmente a pessoa que luta contra esse assunto, o dízimo, dentro da igreja, ele não está bem espiritualmente, tá bom? Ele não está, digamos assim, desfrutando de uma comunhão com Deus, porque o que nós podemos aprender de já, quero dizer, sobre o dízimo, que o dízimo, ele não é um pagamento, tá? Ele não é obrigatório, dízimo não é obrigatório, não é pagamento, mas ele é um ato de adoração, ou seja, a partir do momento em que nós nos tornamos servos de Cristo, a partir do momento que nós nos tornamos servos de Deus, a gente passa a entender por Deus, Deus coloca em nós um sentimento, tá bom? De adoração, tá? De gratidão, tá? Então todo crente, ele quer agradar, ele quer agradecer a Deus. O dízimo, ele tem que ser levado para esse campo, tá bom? Ele tem que ser levado para o campo da adoração, porque se não for assim, ele parece que ele virá um negócio. E é o que eu falei no início do vídeo. Infelizmente, algumas pessoas trazem uma interpretação às vezes muito fechada e acabam trazendo um desconforto. Porque quem já não gosta de cooperar, quem não gosta de adorar a Deus com as suas ofertas, com seus dízimos, só que é isso aqui, ó, para criar uma confusão, tá bom? Então, tema da lição, vamos para a lição, tá? Dito isso, tema, o discípulo e o dízimo. Malaquias 3,10 diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, tá? Esse é o texto. Nosso primeiro tópico, ele fala dízimo no Antigo Testamento. Primeira lição, ela vai trazer um traçado bíblico histórico do dízimo. Você tem que entender que o dízimo não é invenção de pastor. Tem muita gente que fala que dízimo é invenção de pastor. Não é invenção de pastor, tá? O dízimo, ele está na Bíblia, tá bom? O texto fala que esse assunto, ele começa a aparecer lá nos dias de Abraão. Lá no dia de Abraão, você pode observar que logo após uma grande guerra, o texto bíblico fala que ele pegou, o que ele fez? Ele deu dízimo, tá? A lição diz assim, ó, em Gênesis 14:20, está escrito que Abraão pagou a Melquisedeque o dízimo de tudo, sendo que, neste caso, não foi do produto da terra nem dos rebanhos, e sim do despojo da guerra, costume também observado nos tempos antigos. Então, esse aqui me chama a atenção. Vou pegar aqui uma caneta. Isso aqui me chama a atenção, meus queridos. Sabe por que isso aqui me chama a atenção? Porque ele disse uma coisa aqui bem interessante. O dízimo que Abraão pagou não foi um dízimo do fruto da terra dele, mas foi da vitória da batalha. Isso mostra, era um costume que as pessoas tinham de agradar a Deus, tá? Agradecer a Ele pelas bênçãos que eles recebiam. Se a gente fosse realmente pegar o pé da letra isso aqui, como está aqui, a ideia seria tipo, eu consegui, digamos, um trabalho, eu ganhei hoje nesse trabalho R$10, mas eu vou tirar R$1 dos 10% desse trabalho que eu ganhei, R$10, eu vou tirar R$1 e vou devolver como oferta de gratidão a Deus, porque essa porta quem me abriu foi Deus. Alguém vai dizer assim, mas aí foi meu esforço, foi a minha inteligência, enfim, meu querido, deixa eu dizer uma coisa para ti aqui. Tu pode não acreditar, aí é uma questão sua, a gente não pode
mudar sua cabeça, até porque esse é um assunto que envolve fé. E fé, tem certos momentos da fé que a pessoa é muito individual, né? Mas quando eu falo isso, não quer dizer também que você vai ficar solto. Não, você tem um mandamento bíblico. Tem pessoas que às vezes dizem assim, não, o dízimo é uma questão pessoal. Não, o dízimo ele é um mandamento bíblico. Entenda isso. Mas apesar de ser um mandamento bíblico, como outros mandamentos bíblicos que existem, como por exemplo, tem o mandamento bíblico de aceitar Jesus. É um mandamento bíblico para todo homem, ele tem que aceitar Jesus. Aí alguém pode dizer, não, mas isso é uma questão pessoal, cada um aceita se quiser. É verdade, cada um aceita se quiser. Porém, no final, o resultado também, ele é real. Aqueles que não aceitam, como o próprio Cristo falou, aquele que me nega, eu o negarei diante do Pai. E aquele que me confessa, eu o confessarei diante do Pai. É assim que funciona. Não é muito diferente de todos os mandamentos da Bíblia. Com relação ao dízimo, é a mesma coisa. É um mandamento bíblico. Porém, de fato, é uma questão também pessoal. Pessoal em que sentido? Você tem que acreditar no que a Bíblia fala. Você tem que acreditar no que a Bíblia profere, no que ela diz. Agora, se você não acredita, significa dizer o quê? Que você não tem fé, que você não acredita na Bíblia. Então, como eu falo, é de fato uma questão pessoal? É. Mas isso não tira o mérito de dizer que o dízimo, ele é o mandamento bíblico. E no caso aqui de Abraão, já começa com ele. Veja, nós estamos falando de Abraão, ainda não estamos falando de Moisés, estamos falando de Abraão. Por isso que alguns dizem que o dízimo, ele é anterior à lei. A lei que nós falamos é aquela que foi promulgada, tá, com os 10 mandamentos. Então, antes dos 10 mandamentos, lá atrás, eles já tinham a cultura e o hábito de pagar o dízimo. Veja que Abraão pagou o dízimo. Eu vou retirar, me perdoe essa palavra pagou. Essa palavra eu não gosto, pagar. Porque nós não estamos comprando nada e pagando. Na verdade, Abraão adorou, vou usar essa palavra que eu creio que seja mais adequada, adorou a Deus com seu dízimo. Outro exemplo é Jacó, tá? O texto bíblico fala aqui que o exemplo de Abraão, só que em outra circunstância, há de ser grato a Deus. Posteriormente, na progressão da história bíblica, você encontrará o patriarca Jacó seguindo o exemplo de Abraão, só que em outra circunstância, há de ser grato a Deus se este lhe guardasse durante a sua jornada. Abraão, agora vem Jacó, tá bom? Que é um outro patriarca que também ele vai servir a Deus, vai adorar a Deus com o seu dízimo. Isso aqui é resultado, no caso aqui de Jacó também, por um livramento que Deus para ele. Até onde você está observando, tanto Abraão como Jacó, você já percebeu que eles não estão sendo obrigados a devolver, a adorar a Deus com dízimo? Eles estão fazendo isso por quê? Observe a essência. Eles estão fazendo isso por quê? Porque eles estão sendo gratos a Deus, estão adorando a Deus, estão agradecendo a Deus. Um porque deu vitória em uma guerra, outro porque deu proteção a ele, guardou a ele. Então, por isso que eu digo, eu gosto sempre de dizer, o dízimo, ele tem que ser entendido no campo da adoração, tá bom? Um crente que ele tem dificuldade de adorar a Deus com as suas posses, ele precisa rever os seus conceitos. Então, você que está começando a sua fé agora, eu até te peço, tome cuidado com essas pessoas que às vezes, como eu costumo falar, estão envenenadas, pessoas estão às vezes, como é que eu poderia dizer, com raiz de amargura, como diz a Bíblia, em seu coração, tá bom? Então, Jacó também devolveu o dízimo ao Senhor. Outro exemplo é o dízimo nos dias de Moisés, tá bom? Nos dias de Moisés, o dízimo passou a exercer importante papel na vida religiosa do povo israelita. Tá? Isso aqui tem um texto que é Deuteronômio capítulo 1, versículo 15. Desta forma, não só a casa de Deus era suprida, como também mantida a tribo levítica, responsável pelo sacerdócio, tá bom? Veja bem, o que a lição está falando aqui? Nos dias de Moisés, o dízimo deixou de ser um pouco, digamos, informal, tá? E passou a fazer parte das leis que Deus deixou para o seu povo. Por que era importante a adoração do povo em relação ao dízimo? Aí vai ter uma série de coisas aqui dentro dessas leis. Mas por quê? Como ele fala, esse daqui é a tribo de Levi. A tribo de Levi, ela foi escolhida para ser a parte religiosa de Israel, ou seja, eles tinham como responsabilidade exercer ali
a direção do culto, tomar conta dos sacrifícios. Então, a vida religiosa pertencia a eles, tá bom? Então, Deus escolheu eles, Arão foi aí o primeiro, digamos assim, seus filhos, para conduzir esse trabalho. Só que Deus também deixou uma ordem que eles não poderiam se envolver com as coisas do dia a dia, com as coisas seculares. Mas essas pessoas, elas precisavam também, gente, comer. Elas precisavam também ter as suas coisinhas, digamos assim. E por isso Deus deixou essa ordem que eles não teriam parte na terra, eles não teriam nenhuma participação em bens materiais, tá bom? Mas isso não faria com que eles também vivessem na miséria. Tem gente que parece, irmão, que quer que os líderes da igreja, eles vivam na miséria. Não. O texto está aqui nos ensinando que eles precisavam da ajuda do povo. Agora, é claro, eu tenho que pontuar uma coisa aqui. Eu quero abrir um parênteses aqui, tá bom? Porque às vezes tem pessoas também que abusam. É aqui que eu falei no início do vídeo, tem pessoas que abusam, tá bom? Eles fazem o povo carregar cargas pesadas. Eles fazem o povo carregar um fardo além da conta. E isso acaba gerando na cabeça das pessoas, entendeu? Uma distorção da doutrina, do dízimo, tá bom? Mas, meus irmãos, ainda como no Antigo Testamento, hoje é a mesma coisa. Os nossos líderes, eu não vou dizer todos, mas a igreja, de forma geral, a gente vai falar sobre isso mais na frente, ela precisa muito das ofertas dos irmãos do dízimo. Porque os pastores, eles são pessoas de carne e osso. E a gente quer muito dos pastores, a gente quer que eles preguem bem, a gente quer que eles ensinem bem, a gente quer que eles estejam presentes em todos os cultos. Olha, na hora de um velório, você quer um pastor lá celebrando o culto fúnebre. Na hora de um casamento, você quer lá um pastor celebrando lá aquele momento, um aniversário de 15 anos, um culto de ação de graça. O pastor, ele tem que estar sempre pronto, meus irmãos. A verdade é essa, o pastor ele tem que estar ali pronto para atender ligação de madrugada, levar irmão para o hospital, trazer irmão para o hospital. Às vezes, ele tem que tirar do bolso dele para pagar uma consulta, para ajudar a pessoa a tirar um documento. Não é fácil. Então, o pastor, ele realmente é um servo de Deus, mas ele é um servo da igreja. Quer deixar bem claro, o pastor é um servo da igreja, ele é um ministro. A palavra ministro significa servo, servo no grego é escravo, ele é um escravo, ele está ali para servir, e ele precisa da ajuda. Então, querendo ou não, a gente pensa que não, mas o pastor está só ficando rico, tá? Não estou falando desse tipo de coisa. Eu sei, eu reconheço, volto a falar, eu bato aqui novamente na mesa, e digo, tem líderes que eles vão prestar conta diante de Deus por causa disso. Mas isso não pode, eu quero dizer para você que está começando a sua carreira, não deixe que isso mina a tua fé. Não deixe que isso bagunce a sua cabeça. Porque tem muita gente dentro da igreja com esses pensamentos contrários, pensamentos negativos, tá bom? Então esse é o nosso primeiro tópico. O segundo fala o budismo no Novo Testamento. Um dos maiores problemas que nós temos, eu até costumo dizer que acho que a melhor maneira de nós trabalharmos esse assunto é tentar esquecer o máximo o Antigo Testamento e vir para o Novo Testamento. Por quê, Silvio? Porque as pessoas dizem, não, o dízimo ele é válido, essa é uma coisa que você vai ouvir muito, tá? Você que está me ouvindo, você que está começando sua carreira, você vai ouvir muito isso. O dízimo só é válido no Antigo Testamento. No Novo Testamento ele não é válido. De fato, vamos aqui analisar o que a lição fala. A lição ela diz o seguinte, o dízimo no Novo Testamento. Primeiro, ele fala aqui sobre Jesus e o dízimo. Tem uma passagem que eu vou ler, essa aqui eu tenho que ler para vocês, que ela é muito importante, é Mateus, capítulo 23. Vamos ver aqui, Mateus, capítulo 23, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 23, vamos lá. 2, 23. Capítulo 22 aqui. Eu tô demorando, né? Tá aqui, ó. Capítulo 22, não é isso? Capítulo 22, só para confirmar. Capítulo 23, versículo 23 e 24. Ele diz assim: Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas,
tá? Por que vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do comínio e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé? Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Aí ele diz no versículo 24: guias cegos coam um mosquito, mas engolem um camelo. Tá? Observe, meus irmãos, esse texto ele é muito importante porque ele mostra que Jesus ele não censurou a prática do dízimo. Tá? Eu vou ler mais uma vez com mais calma e vou explicar. Ele primeiro ele profere, tá, uma, digamos assim, uma exortação, tá? Ele profere um lamento, digamos, pesado sobre eles. Ai de você